Você falou do Soundgarden, lembro do Chris Cornell, que depois fez o Audioslave e aconteceu o fim trágico. Sim, sim. Esse é um ponto, né, muito triste de muitos artistas. Queria ouvir o teu parecer, que conviveu com tantas pessoas geniais que se perderam. O que acontece na sua visão? Eu acho o seguinte, isso eu falar muito com o Cazuza e cheguei a falar com o Renato também. Eu falei assim, cara, nós somos garotos de classe média, brancos, mimados, não raro muito mimados pela mamãe, etc e tal. E a gente precisa vestir um personagem que nos redima disso, que nos dê uma redenção disso. E não raro, a gente precisa de uma contravenção, a gente precisa de derrubar todas aquelas barreiras violentamente, porque, na verdade, todo esse arcabouço de classe média é muito violento e é muito rígido. É uma zona de conforto mórbida, muito difícil de você... Se você não tiver um esforço muito grande, você fica naquilo mesmo. Então, essas pessoas mais sensíveis, mais malucas, como eu, como o Cazuza, como o Renato, como esses caras também, entram numa... Por exemplo, o Lobão é uma persona que me ajudou muito com o João Luiz, entendeu? Porque eu, como João Luiz, eu começo o livro assim, eu tinha tudo para virar um bundão. E esse Lobão, muito reativo, muito feroz, uma persona que eu criei, assim, muito contumaz, né? Ele meio que me transformou, correndo o risco de morrer, etc. e tal. Eu entrei em encrencas das mais variadas possíveis com essa persona. Mas o que aconteceu comigo é uma coisa muito rara, porque essa persona ela foi se amalgamando verdadeiramente a minha personalidade, a minha essência mesmo. Minha essência sugou dele e eu me tornei uma pessoa só. Quando que, na verdade, hoje em dia, eu tenho essa potência dessa persona, mas tenho também a minha doçura. Eu sou um cara carinhoso, sou um cara amoroso, afetuoso. E tinha vergonha de me mostrar muito doce, muito adulcorado, entendeu? Então você vinha... Isso aconteceu com todos esses caras, entendeu? E aí o que acontece? Você começa a entrar numa zona de muitos riscos, porque você começa a experimentar coisas e tentar quebrar barreiras e você vai começando a... Aí sim, a persona, esse personagem, pode te engolir. Aí não leva o personagem para a cama, né? O personagem vai te engole. Ele engole a tua própria essência. E aí você fica à mercê da loucura dessa persona que não é você exatamente, é uma coisa que você fez como escudo ou fez como para-choque, sei lá. As capas, né? Um tala larga, sei lá, qualquer coisa. Para você ir levando a sua vida, mas de repente aquilo ali te engole. E aquilo pode te matar, porque aí você começa a correr vários riscos, tanto das mais variadas encrencas, como riscos de contaminação, como tudo isso que aconteceu, até suicídio, e tudo isso vira uma coisa muito... Você vê que a carreira de rock devia ter um subsídio de insalubridade. Né? É o momento de parar, de falar assim, ó, isso aqui agora... Não, e você vê, assim, você vê como... aqui, você vê vários colegas que se mataram, né? O próximo, desde o Júlio Barroso, o Charlie Brown... O Chorão, não? Chorão, o cara da Pitty, o próprio Champignon, né? Então, olha só, como é corriqueiro, né? Como é que é próximo, né? E quando não se matar, você expôs, você tem o Renato Russo, você tem o Cazuza, né? A Cássia Eller, você vê quantas pessoas importantíssimas morreram por uma maneira ou por outra, mas sempre porque antes de qualquer... Não foi por uma morte banal. Sim. Sempre essa morte esteve envolvida ou com drogas, ou com sexo, ou com rock and roll, com essa persona que vive como um espírito obsidiador, né?
Quase como uma necessidade de existir, né? Como a necessidade de se transformar, de se afirmar, de dizer, olha, eu não sou um garoto branco, classe média, otário, que quiseram que fizeram a violência de querer me imputar, né? Então, essas pessoas se rebelam, fazem, não, eu não quero ser assim. E aí, essas pessoas que são criativas inventam, a primeira coisa, uma persona. Uma persona como se fosse uma espécie de anjo da guarda caído, né? Que viesse a seu encalço para te dizer, olha, eu vou tirar dessa roubada, dessa coisa de classe média, mórbida, boba, né? Idiota, acomodada e tudo mais. Então você precisa de ter um fluxo, um empuxo, você precisa de uma turbinada de um foguete, né? E isso é uma faca de dois gumes, né? Isso te leva, mas também te cobra, né? É isso que você está falando, porque é difícil sempre aquela explicação que a gente tenta encontrar. É onde o sujeito vai até o limite dele, ou ele não entende que o limite não é isso, é essa... Chega uma hora que você não sabe mais o teu limite. Você nem sabe mais o que você é. Você entra num parafuso e você não sabe mais tecer um limite, o que é a sua persona, o que é a sua essência. Você acha que essa influência externa, porque a gente está num mundo hoje totalmente diferente de anos atrás, onde não tínhamos todo esse acesso ao que pensavam sobre nós. E isso tem tido um efeito muito negativo, né, para as pessoas também. Eu acho que essa coisa de você buscar a aprovação externa é uma porcaria, né? Você precisa estar muito centrado e você precisa mesmo, porque a felicidade começa quando você não precisa dar satisfação a ninguém, né? E eu aprendi isso a ferro e fogo também, até quando eu faço, a partir de uns 30, 40 anos atrás, eu comecei a fazer discos sem a menor expectativa de agradar quem quer que fosse, a não ser a mim mesmo. E comecei a perceber que a minha felicidade estava nisso. Eu faço música porque música me ajuda a me curar, a crescer, a ter enlevos, a ter epifanias, a ir para terrenos e esferas que eu jamais conseguiria de outra forma. E essa é a minha grande recompensa, né? E quando isso começou a me tocar, a ver que esse era o meu grande tesouro, foi a minha grande liberdade. Eu falei assim, agora ninguém me segura, né? Então, mas isso me custou muito. Eu acho que é muito difícil você chegar a esse estágio. Requer muita disciplina, muita obsessão. Maturidade. E muito amor ao seu trabalho, né? E essa maturidade, você vai adquirindo na medida que você vai persistindo, porque não adianta você fazer uma coisa, depois você mudar um pouco, não, você tem que continuar, aquilo vai se sedimentando até o ponto que aquilo você vira aquilo, né?